Fala galera, tudo bem com vocês? Então, aqui no vídeo de hoje vamos ver dois cortes. Um da Leila Pereira falando sobre fair play financeiro, falando sobre o Flamengo. E também vamos ver o corte do canal Opina Porco. O canal, mesmo sendo palmeirense, ele é muito centrado, muito coerente, faz análise sobre futebol em geral, não apenas sobre o Palmeiras. Então, recomendo você se inscrever lá no canal dele, eu assisto, sou inscrito lá, gosto muito do conteúdo dele. Vou deixar o link na descrição. Vocês entram lá, se inscrevem, curte e também curte, compartilha e o canal Vitor Dias Rubro Negro aqui, tá bom? Vamos pro vídeo. A contratação, olhando isoladamente, a contratação do Memphis Depay pelo Corinthians é uma contratação ruim? Não. Não. É um jogador holandês, é um nome que vem pro Brasil, que vai agregar no futebol brasileiro. A gente vai ter, mais uma vez, poder degustar essa questão de ter um jogador estrangeiro, né, de um país até incomum, não é um jogador de América do Sul, porque assim, aqui a gente tem vários jogadores estrangeiros, mas é muito comum jogadores ali sul-americanos estarem aqui, às vezes jogadores ali portugueses, mas um jogador holandês, ele realmente é uma grande novidade, é uma melhoria ali no status do futebol brasileiro. Isso é legal. Então, olhando isoladamente, é uma boa contratação. Na verdade, eu acho que tem equipes até em condições financeiras melhores que deveria ter ido em busca dessa contratação. O próprio Palmeiras também precisa de contratação. A gente precisa de um jogador ali que seja um centroavante, de um jogador ali de referência. Então outras equipes também poderiam se mexer e ter essa mesma iniciativa que o Corinthians teve. Agora, existe um ponto negativo em tudo isso. Que é um ponto negativo que mostra que o futebol brasileiro, ele continua ainda parado numa gestão mais amadora, numa gestão mais antiquada, numa gestão lá dos anos 90. Que é uma gestão extremamente populista, é uma gestão que busca talvez aí o sensacionalismo midiático, para tentar tampar buracos e falhas nessa gestão. O Corinthians hoje é uma equipe que tem as suas dívidas, tem a dívida com o estádio, tem dívida com fornecedores, tem dívida com funcionários, tem dívida com outros jogadores que já foram adquiridos. E essas dívidas, elas caminham a passos lentos, a ponto que os juros sobre essas dívidas, eles se aceleram ainda mais do que o próprio pagamento ou quitação delas. E aí eu acho que entra o grande X da questão, o grande problema dentro dessa contratação. Hoje o Corinthians é uma equipe que faz apostas e investimentos de alto risco, um teor de irresponsabilidade financeira, que mostra que, na verdade, a gestão ela não está muito preocupada com as dívidas. Ela está preocupada em fazer fumaça, ela está preocupada em fogos de artifício. E aí, né, vamos trazer um jogador midiático, vamos fechar um pouquinho a boca da torcida, porque a gestão sofre o risco de impeachment. Porque a popularidade dentro do clube e fora dele tá muito ruim. O clube hoje vive na zona de rebaixamento e luta ali contra alguns fantasmas, fora aqueles fantasmas esportivos. Então, assim, essa contratação do Corinthians seria uma boa contratação para uma equipe organizada, uma equipe estabilizada. Hoje a situação que o Corinthians vive não é a situação de uma equipe que tem esse status para adiantar esse dinheiro e fazer essa contratação. Ah, Neto, mas vai vir do patrocinador, ótimo. O patrocinador tá disposto a colocar 60, 70 milhões num jogador? Que bom. Então o patrocinador deve estar disposto também a organizar a casa do Corinthians. Deve estar disposto também a pagar as dívidas dos clubes, né, para o qual o Corinthians deve, organizar a folha salarial ali de jogadores, de direitos de imagem, etc, etc, que vive dando problema. E também, às vezes, até colaborar também com a quitação ali do estádio, que hoje também é outra dívida que acaba acelerando muito esse processo de endividamento progressivo que o Corinthians vive. Na verdade, o problema do Corinthians de gestão é um problema crônico, que vem ao longo de décadas, que vem ao longo de gestões de futebol. E tem boa parte que compra essa, eu diria até o Mauro César, nessa agenda positiva que o Corinthians tá vendendo. Muitos e muitos torcedores rivais, né, torcedores corintianos, eles falaram assim, tá todo mundo aí, ó, com dor de cotovelo por causa da contratação do Memphis Depay, tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo. Cara, não tem como você estar com dor de cotovelo de um time que hoje ocupa o rebaixamento de um time hoje que tem mais de 1,5 bilhões de dívidas. Não tem como. De um clube que não é competitivo há pelo menos uma década. O Memphis Depay vai melhorar a competitividade do Corinthians? Um jogador vai ser capaz de melhorar a competitividade, o nível competitivo do Corinthians? Ou o que vocês vão ganhar esse ano é apenas a taça de ganhamos do Flamengo, dentro da Neoquímica Arena? Porque até agora a única taça que o Corinthians tem levantado, que os torcedores comemoraram esse ano, foi um empate com o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu de 2-0 e depois terminou 2-2, e agora a vitória contra o Flamengo no último fim de semana. Isso mostra que o nosso futebol brasileiro tem muito que evoluir, que ele tá parado ainda. Talvez você olhe e fale assim, você está dando essa opinião porque você é um torcedor rival e você está com inveja. Cara, não tem motivo pra eu ter inveja do Corinthians hoje. Mas nós temos Mundial. É um negócio que ficou há 10 anos atrás. Mesmo assim, não tem inveja, entendeu? Todos os títulos que a gente ganhou só na era Abel Ferreira foram 10, não nos permite ter inveja ali de um título conquistado há mais de 10 anos atrás. Onde o Corinthians já tinha ali o seu endividamento e isso acabou se estourando ao longo de todos esses anos aí dentro do futebol. E agora, como que vai ficar a situação do Memphis Depay? No futebol brasileiro? Legal, pô, vai agregar bastante, vai ser legal ver esse jogador jogando aqui no futebol brasileiro. Porém, muitos torcedores compraram esse discurso do Corinthians, mas se eu fosse um torcedor corintiano, sinceramente, eu estaria realmente muito decepcionado com essa contratação. Não estaria achando legal, não estaria achando bacana, porque o clube do Corinthians não está se tornando sustentável. Com o número de torcedores que o Corinthians tem hoje, com o que o Corinthians movimenta hoje com sua torcida, com seu marketing e com tudo mais, ele era pra ser um dos clubes mais ricos do mundo. Era pra estar ali no mesmo patamar de Flamengo, Palmeiras, até na frente do próprio Palmeiras. Era pra estar até na frente do próprio Palmeiras. Mas não está por causa de gestões amadoras que fazem movimentações como essas, que são apenas midiáticas e eleitoreiras. Infelizmente, algumas massas de manobras são conduzidas a acreditar que isso é bom. Tá bom? Galera, então, concordo muito com a opinião do canal Opina Porco, né? A mídia paulista está toda
celebrando como se o Corinthians tivesse contratado. Problema também, assim, não estou falando que o problema é contratar, tá? Mas a contratação é muito boa, porém, esportivamente, né? O Corinthians não tem condições. O Corinthians comprou o Garro, não pagou, o Félix Torres zagueiro não pagou, o Mateuzinho do Flamengo não pagou. Teve também o caso lá do Raniel do Cuiabá, que é um clube, inclusive, que disputa rebaixamento contra o próprio Corinthians. Você tira um jogador do seu concorrente ao rebaixamento e não paga ele, isso para você soa justo? O Cuiabá tá lá tendo que se virar sem o jogador e sem o dinheiro. Isso é justo para você? Eu não acho que seja justo. Então assim, se inscreve lá no canal do Opina Porco, se inscreve lá, deixa o like, curte, se inscreve aqui também no meu canal, Vitor Dias Rubro Negro. Vamos ver agora o corte da Leila Pereira, falando sobre fair play financeiro e também um pouco sobre o Flamengo e o Palmeiras. Não é? Porque eu não tenho clientes, eu tenho torcedores, apaixonados. Isso é uma coisa muito séria. Você mexe com a paixão dessas pessoas, desses torcedores e torcedoras, aí isso me sensibiliza muito, Flávio. Por isso que isso me dá muito mais força para ser muito séria e responsável com o Palmeiras. Que eu tô mexendo com a vida, não é, de milhões de torcedores. Eu vejo, quando eu saio, não é, por aí, a confiança, a fé que eles têm na nossa gestão. Eu falei, poxa, gente, eu não posso pisar na bola, não é, com esses torcedores. É isso que eu vejo, não é, nas gestões anteriores, quando o Palmeiras não ganhava absolutamente nada. O Palmeiras estava completamente deficitário, não é? O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, sabe? Como que um presidente deixa chegar nesse ponto? Isso é uma falta de respeito com os nossos milhões de torcedores. Aí eu sendo séria, eu sendo profissional, respeitando a história do Palmeiras, eu estou respeitando os nossos milhões de torcedores, sem dúvida nenhuma, sabe? Essa é a diferença. Que eu mexo com torcedores, não com clientes, com torcedores apaixonados, sabe? Mas como que eu respeito esses torcedores? Tratando de uma forma respeitosa a Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, ponto, sabe? É o que eu não via, não é? No passado, quando o Palmeiras sofria para conquistar um título, sofria para pagar suas contas em dia, sabe? Isso é um desrespeito com nossos milhões de torcedores. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para ser simpática. Eu estou aqui para administrar de uma forma competente e séria a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o nosso torcedor merece. E nós não vamos deixar que o passado retorne, em hipótese nenhuma. O que nós queremos é daqui para frente o Palmeiras ser cada vez mais vitorioso, com mais conquistas, entende? E mais responsável, cada dia. Então por isso que é muito importante o associado pensar direitinho quem deva sentar nessa cadeira. Tem que ser pessoas de muita responsabilidade. Vou te falar mais, Flávio, eu acho, depois vamos falar de fair play financeiro, que é uma coisa muito séria, sabe? Porque aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório. Porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Por quê? Porque eu não quero deixar de honrar meus compromissos com meus profissionais. Enquanto outros clubes contratam, não sei, como você não paga o salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas. Eu não sei, essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clubes quebrados, não é? Teria que ser implementado o fair play financeiro, sabe? Isso é para a saúde do futebol brasileiro, sabe? E vamos mais à frente. Eu acho que o presidente ele tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos desmandos dentro do clube. Porque senão é fácil, Flávio. Eu torro uma ressalva aqui, o Flamengo foi pioneiro nisso, né? E o Bandeira de Melo colocou no estatuto do Flamengo lá que quem endividar o clube é responsável e irá arcar com o patrimônio, né, da pessoa física com as dívidas que fizer, que contrair, né? O Flamengo foi o pioneiro nisso. Uma fortuna no clube, saio e largo no colo do próximo presidente. Não, meu filho, você é responsável. Você vai pagar com o seu patrimônio, sabe? Então, as leis deveriam ser mais rígidas com o futebol. E eu acho que tudo muito permissivo no futebol. Muito permissivo. Por isso que os clubes estão quebrados. Por isso. Isso está na cara de todo mundo. Isso eu estou cansada de falar. Como que eu posso entrar aqui no Palmeiras com 4, 5 meses de salário atrasado dos meus atletas e eu adquirindo jogadores? Será que os jogadores não olham e falam, gente, ela não paga o meu salário e está contratando? Como é que é isso? Sabe? Então, isso não entra na minha cabeça. E não deveria entrar na cabeça de ninguém. Mas entra por quê? Porque o presidente vai sair, ele é um imediatista, ele quer conquistar o próximo campeonato, aí o torcedor fica felizinho, todo mundo bate palma, e no ano seguinte está o clube estourado, que não tem dinheiro para absolutamente nada. Então deveria vir até de cima, viu, da CBF, uma determinação, não é, para que se implementasse um fair play financeiro, para que organizasse, não é, ajudasse a organizar as finanças desses clubes. E eu acho que o presidente tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos seus desmandos. Você pode ter certeza que a coisa começaria a andar numa linha mais reta.
É um sonho, eu concordo plenamente com isso, até defendo muitas vezes essa situação, mas sejamos realistas, você acredita que isso possa acontecer? Olha, Flávio, eu acredito. Eu acredito porque a situação é tão catastrófica de determinados clubes que tem que ter uma solução, sabe? Tem que ter uma solução. Inclusive, eu participo do Conselho Nacional de Clubes. Eu não sou membro, tá? Eu sou uma convidada, eu e o Flamengo somos convidados para participar de reuniões do Conselho Nacional de Clubes. E na última reunião que nós tivemos semana passada, vai se ressuscitar, porque já houve um trabalho, diz que há 5 anos atrás, eu não conheço esse trabalho, não é? De um início de implementação. Foi um teste que estavam fazendo, de um fair play financeiro. E nós vamos começar isso está embrionário ainda, tá? Foi semana passada que nós conversamos. Mas nós vamos começar a estudar para propor à CBF a implementação de um fair play financeiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Alguns clubes não vão querer, porque está confortável, não está? Gasta quanto quer, sai da gestão, joga para o outro presidente e não se acontece absolutamente nada. Eu acredito, Flávio, eu acredito. Porque... Não a curto prazo, mas eu acredito sim, o caminho tem que ser esse. Porque senão, meu caro amigo, os clubes todos vão estar quebrados. Palmeiras não, enquanto eu for presidente, que eu não deixo, entendeu? Eu não deixo. Poucos passariam por um crivo rigoroso hoje no Brasil. Mas aí, Flávio, a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Não precisaria ser um fair play tão rigoroso de cara, entende? Faria-se um estudo para ir paulatinamente, entendeu? Porque senão realmente inviabilizaria a grande parte dos clubes. Galera, eu concordo com a Leila, hein? A Leila foi muito feliz aqui nos comentários que ela fez, falando sobre o fair play financeiro. E assim, não me entenda mal, quando eu falo do fair play financeiro, não é nada contra o Botafogo, né? Nada contra o Corinthians, mas assim, a questão de não pode ter doping financeiro, entendeu? Como o Cruzeiro fez, por exemplo, né? Quando se endividou e ganhou 2 Copas do Brasil 2 anos seguidos, foi doping financeiro, porque não pagava jogador, não pagava ninguém, se endividou, tanto que caiu depois para a segunda divisão. E foi merecido e bem feito, porque, na verdade, eles nem deveriam ter ganho 2 Copas do Brasil. E em relação ao Botafogo, o Botafogo tem uma receita de aproximadamente de 350 milhões e fez contratações esse ano de 320, 330 milhões. Normalmente, o John Textor, né, diz que os salários, né, dos jogadores do Botafogo é menor do que do Palmeiras, do Flamengo, mas o fair play financeiro não é teto salarial, né, normalmente nas principais ligas do mundo, tá? Somente na Liga Americana, na MLS. Quando diz fair play financeiro, quer dizer você poder gastar, né, até 70%, 80% do seu faturamento. Entendeu? Assim como sua renda familiar, por exemplo. Se você ganha 10 mil por mês, você não pode ter um gasto fixo acima de 8, 9 mil. Porque se acontecer imprevisto, você está endividado, você não tem de onde tirar. E os clubes de futebol endividam, né, por ter direito, não acontece nada. Há muitos anos isso, né, isso é cultural. E aí, como é que um clube que fatura 350 milhões contrata 330 milhões? Sendo que tem que contar aí os salários do ano, né? Salários, outras despesas, normalmente, o clube tem. Então, assim, o clube é deficitário. Entendeu? Então, não pode um clube faturar 350 e gastar mais do que isso, ou perto disso. Na Europa costuma ser ali 70%, 80% do faturamento. Para eles terem certeza que eles vão arcar com as despesas e os compromissos fixos. Entendeu? Então, assim, eu acho que a Leila Pereira foi muito feliz falando sobre o fair play financeiro. Não é nada contra o Botafogo, não é nada contra o Textor, não é nada contra o Corinthians, mas, assim, a gente tem que tentar se organizar para crescer como liga, para poder vender, né, os direitos de transmissão para o mundo inteiro. A gente tem que se organizar, melhorar os gramados, né, melhorar o nosso nível de jogo. Então, muita coisa melhor ainda. E o fair play financeiro, acredito que Palmeiras e o Flamengo, né, pressionando bastante agora na CBF, vai ser falado mais sobre isso. E quem fala que o Flamengo tem que ter fair play financeiro, que não é justo contratar, então, assim, não sabe o que significa fair play financeiro. Fair play financeiro, e o Flamengo, na verdade, se tiver o fair play financeiro, a diferença vai aumentar, porque o Flamengo fatura 1,5 bilhão. Ele podendo gastar 80% disso com futebol, ele vai ter ali 1,2 milhão para usar no futebol. Agora, um clube, por exemplo, como o Corinthians, que fatura 800 milhões, gasta 1 milhão, ele vai ter que gastar menos. Então ele vai ter que vender jogadores, ele vai ter que se desfazer, assim como o Flamengo se desfez em 2013 lá do Wagner Love, de vários jogadores. A primeira coisa que o Bandeira fez foi mandar o Wagner Love de volta e mandar o Dorival Júnior, que tinha um salário muito alto. Entendeu? E passamos, assim, anos difíceis, ninguém quer passar por isso. Entendeu?
pessoa hoje em dia, vamos vender SAF porque é a última chance, a única chance, a gente não quer sofrer, ninguém quer tomar um remédio amargo que o Flamengo tomou. Então, assim, o fair play financeiro, eu acho que iria os clubes desorganizados e muito endividados até aumentar o abismo entre eles. Porém, alguma coisa tem que ser feita. Então, você pode, de repente, discutir a distribuição de renda, de repente diminuir um pouco, mas desde que cumpra o fair play financeiro. Não faz sentido você poder gastar mais do que arrecada e fica devendo milhões em impostos, né? E quem paga isso aí, a conta somos nós, né? O clube, como uma instituição sem fins lucrativos, deve imposto depois é perdoado. E aí, né, fica lá um déficit, quem paga somos nós, né? Meros mortais, pessoa física. Então, é isso. Se inscreve, deixa o like no canal, compartilhe aí o vídeo, se inscreva lá no canal Flávio Prado Entre Amigos, se inscreva no canal Opina Pouco. Vou deixar o link aqui dos canais do corte, para vocês verem o vídeo completo se quiserem. Bom, do canal aqui na descrição, ok? Comenta aí o que você acha sobre o fair play financeiro, se você concorda comigo, se você discorda comigo, se você discorda da Leila Pereira, se você discorda com a opinião lá do Opina Pouco. Bom, abraço.